Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro. Nós estamos com essa nova série do Alimento Diário e será pregado este Evangelho do Reino. Este é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 2. O reino de Deus, ó Senhor Jesus. Normalmente a gente tem as primeiras mensagens de um irmão, de outro, mas a gente essa semana vai começar pela mensagem 2, do irmão Pedro Dong. As mensagens vão sair um pouquinho da ordem, mas é só ir acompanhando aqui com cuidado. E sempre embaixo na descrição eu vou deixar o link do vídeo da semana para a gente poder acompanhar. Estamos começando essa nova série, a gente vai estudar o livro de Mateus em duas partes. A primeira parte, durante todo esse semestre, os próximos volumes do Alimento Diário, esse é o volume 1, daqui a pouco vai vir até o 6º volume, nós vamos estudar sobre e será pregado este Evangelho do Reino. E no próximo, da próxima conferência de fevereiro de 2022, nós vamos ver o próximo tema que é então virá o fim. Agora nós precisamos entender a respeito do reino, a gente precisa ter um foco no Evangelho de Mateus, para a gente entender como que Deus administra as coisas, como que Deus leva adiante a sua vontade. A igreja está aqui para estabelecer a vontade de Deus, o reino, a autoridade de Deus. A gente tem que estar claro quanto a isso. Esse precisa ser o nosso foco ao ver o livro de Mateus. E o Senhor ele quer nos mostrar justamente isso, o reino de Deus. Apesar de alguns crerem, outros não crerem, ele sempre existiu, sempre vai existir, Senhor Jesus. Mas o que o Senhor quer é, de fato, estabelecer esse reino na nossa vida, estabelecer isso como nossa realidade, e é com esse foco que a gente precisa estar, para realmente entender que a palavra profética é que vai fazer a vontade de Deus, e eu preciso entender o que é a palavra profética e o que não é, para eu não falar aquilo que Deus não falou e também não deixar de falar aquilo que Deus tem falado. Que o Senhor ele continue a falar com cada um de nós, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos conceda, nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Números capítulo 11, versículo 25, ó Senhor Jesus. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Ó Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 ao 20. Ó Senhor Jesus. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 14. Ó Senhor Jesus. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Marcos, capítulo 16, versículos 19 e 20. Ó Senhor Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A palavra profética. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, nesta nova série de mensagens, daremos início ao desfrute do Evangelho de Mateus. Abordaremos esse Evangelho em duas partes.
Na primeira, nosso foco está sobre a pregação do Evangelho do Reino, com o início deste versículo como tema geral, e será pregado este Evangelho do Reino. No próximo semestre, a segunda parte terá como tema geral, então virá o fim, com foco na vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus! O Senhor nos direcionou de uma maneira muito clara, dando-nos sentimento de entrar no Evangelho de Mateus, porque este relata o reino dos céus e a pregação do Evangelho do Reino. Não ousamos tomar direção própria. Antes de apresentar esta mensagem, fui despertado por Deus de madrugada, sentindo o peso do falar do Senhor. Então, com muito temor, orei: Senhor, a próxima semana já será a conferência internacional. Ó Senhor Jesus, preciso de Tua direção. Preciso que o Senhor me dê Tua palavra. Senhor, não ouso pegar meus conhecimentos bíblicos e traçar a direção, traçar a linha para a igreja. Orei dessa forma, pois já via as igrejas como filhotinhos de passarinho dentro do ninho, com a boca aberta, esperando o pai ou a mãe lhes trazer comida. Imaginei as igrejas esperando a palavra profética do Evangelho de Mateus e tive muito temor. Então fui orar ao Senhor e ler a Bíblia, buscando desesperadamente a indicação do Espírito. Não ajo com leviandade, mas preciso de clareza da parte de Deus, pois não ousaria dizer que esta é a palavra profética se Deus não fosse o autor. Sobre mim pesa essa grande responsabilidade, ó Senhor Jesus. Moisés foi o profeta no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Jesus é o profeta. O profeta de Deus não tem liberdade de falar suas próprias palavras, mas apenas as palavras do Senhor. Deus tem de pôr suas palavras em nossa boca, e os profetas têm de falar tudo o que o Senhor lhes ordenar. A palavra que o profeta falar em nome do Senhor, essa palavra é de Deus. Os tessalonicenses aprenderam que a palavra que Paulo lhes falava era a palavra de Deus. Quem não a receber como palavra de Deus, terá de prestar contas a ele. É por isso que tenho muito temor de falar algo aos irmãos, como palavra profética, mas que o Senhor não falou. E como saber se essa palavra vem de Deus? Vejamos. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Esse é o motivo de não sermos presunçosos ao falar por Deus. Buscamos a direção divina para falar em nome do Senhor, porque a palavra que Deus não falou, essa não se cumprirá. Ó Senhor Jesus. Em Jeremias lemos: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Havia várias categorias de profetas do Senhor no tempo de Moisés. No entanto, a palavra profética que dava direção ao povo de Deus, o Senhor dava a Moisés. Deus pode levantar muitos profetas nas igrejas. Contudo, eles não têm liberdade de profetizar o que quiserem, mas profetizarem o que o Senhor falou por meio do profeta líder, no mesmo Espírito. Ó Senhor Jesus. No capítulo 12 de Números, Arão e Miriam questionaram Moisés: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Eles reivindicavam que Deus também falava por meio deles a palavra profética. Deus então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Há diversas categorias de profetas. Alguns recebem o falar do Senhor por meio de sonhos. E se ele recebeu o sonho, então diz que recebeu o sonho. A outros, o Senhor se revela em visões. Eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Com respeito a Moisés, o Senhor diz: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeis de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Precisamos ter muito temor em relação à palavra de Deus, pois esta tem de se confirmar. Ó Senhor Jesus.
O Senhor deu uma palavra de ordem à igreja. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. A igreja obedece à palavra e leva essa pregação a toda parte. E o versículo prossegue: cooperando com eles o Senhor. O Senhor ascendeu aos céus e assentou-se à destra do Pai, também para cooperar com aqueles que lhe obedecem, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Isso confirma que a palavra é de Deus. Ó Senhor Jesus. Nos últimos 4 anos, temos recebido do Senhor a palavra profética, e ela tem se cumprido. A própria palavra profética faz a obra de Deus. A obra de Deus não é realizada pela capacidade humana, e sim pela palavra que sai da boca de Deus. E Ele a confirma com sinais e prodígios. É o Senhor quem tem feito milagres e sinais em nosso meio, cumprindo sua palavra. Ó Senhor Jesus. A palavra profética tem de ser confirmada. Se não for confirmada, não é a palavra profética. Não é a palavra que vem de Deus. Fazemos bem em atender a palavra profética. Estamos numa noite escura, num mundo tenebroso, em que o reino das trevas impera, domina e governa. Mas a igreja tem uma luz que brilha, como a luz da candeia, que é a palavra profética. Ela nos ilumina e nos indica a direção do Senhor. A luz da candeia da palavra profética brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Essa é a promessa feita aos vencedores da igreja em Tiatira, os quais não sucumbiram aos ensinamentos de Jezabel, não sucumbiram à prostituição espiritual e à idolatria. Deus prometeu-lhes dar a estrela da manhã. Se nós seguirmos fielmente a palavra profética e esta operar eficazmente entre nós, Deus fará a sua obra por meio da igreja, que recebe a palavra como de fato é a palavra de Deus. Dessa forma, a vontade de Deus é feita, e nós introduziremos a aurora, e antes do clarear do dia, seremos os primeiros a receber a manhã, a brilhante estrela da manhã que vai raiar em nosso coração. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, qual deve ser a nossa reação diante da palavra profética de Deus? Ó Senhor Jesus, é atender essa palavra, né? Obedecer, é receber a palavra como de fato é a palavra de Deus. Senhor Jesus, se está vindo a palavra de Deus, eu tenho que recebê-la como palavra de Deus. Deus não pode enviar a sua palavra e eu achar que não é. E eu também não posso achar que é algo que não é. Eu preciso ter clareza. Ó Senhor Jesus, por isso eu tenho que viver no Espírito. A gente tem que receber, olha, é a palavra de Deus, é Deus falando. Eu tenho que identificar a palavra e o falar de Deus. É a palavra de Deus sendo falada pelo próprio Senhor. É isso que faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, a palavra profética nos ilumina e indica a direção do Senhor. Por isso que o irmão falou conosco, né? Muito temor. Para não dizer, olha, estou falando a palavra de Deus quando a palavra não é. Mas se é de Deus, a gente precisa realmente falar, olha, essa é a palavra de Deus, é a direção dele. E essa palavra vai nos iluminar. Ela vai nos dar uma direção, uma lâmpada, uma luz, uma vela acesa num lugar escuro. Senhor Jesus, logo é notada. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente viva no Espírito, com temor e tremor, para que as pessoas possam perceber, opa, essa é a direção que vai me levar até a presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que a gente precisa ter temor, né? Quando o irmão fala conosco no dia de hoje, né? Que existe o profeta, né? O profeta líder, aquele a quem Deus dá direção, como a gente viu lá em Números, né? Ele pegou o espírito de Moisés e deu para os outros profetas. E hoje é a mesma coisa. A gente tem o Espírito do Senhor, amém? Mas a gente precisa exercitar o Espírito para receber, olha, essa é a palavra que Deus está usando através do seu profeta. Como Oséias fala, que o Senhor não vai fazer coisa alguma sem primeiro falar essa palavra com os seus servos, os profetas. Senhor Jesus. Mas não é um cargo, né? Olha, eu sou profeta e pronto, acabou. Não. O profeta é aquele que está falando a palavra de Deus. Profecia não é adivinhação no futuro. Profecia é a palavra de Deus. Ele mostrou. E como é que eu sei que vem de Deus? Porque o próprio Deus vem confirmando a palavra. Então aqueles que obedecem a palavra, cooperando com eles o Senhor. Opa, não sou eu que tenho que cooperar com Deus, mas quando eu obedeço, Deus coopera comigo, porque Ele mesmo vem confirmando a palavra por sinais que se seguem. Então, é isso que vai confirmando. A gente precisa ouvir a palavra,
considerar, e aí você vai vendo a palavra sendo cumprida, você vai ver o próprio Deus manifestando a sua vontade. É isso que a gente tem que estar claro. Ó Senhor Jesus, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, ainda não foi postado o tutorial da semana. Normalmente, quando eu gravo aqui, né, a gente aqui do Rio de Janeiro, normalmente a gente fica uma semana atrás. Então, quando eu vou gravar, já saiu na semana anterior, né, o tutorial. Mas como a gente agora está todo mundo alinhado, né, todo mundo na mesma semana, o tutorial não saiu. Assim que sair, vou colocar ele embaixo aqui na descrição. Mas aqui na descrição já está o vídeo da semana, né, a mensagem 2, o Reino de Deus, que tem 1 hora e 36 minutos. É importante os irmãos acompanharem a palavra, como eu tenho falado, né? Uma questão de percepção. Eu dei aquele exemplo do carro, né? Você vai comprar um carro, você definiu, vou comprar o carro tal da marca tal. Você anda na rua, você só vê esse carro. Antes você nem percebia que tinha tantos dele. Mas agora você percebe por quê? O seu foco, a sua atenção, a sua percepção está ligada em relação a esse item. E a mesma coisa, eu preciso ouvir a palavra com o meu foco, com a minha atenção voltados para isso. Né? A semana, o Senhor vai falar conosco a respeito do Evangelho de Mateus. Mateus, ele era alguém que era um cobrador de imposto, ele servia ao governo romano, era odiado por isso, mas por ele ter essa visão de dentro do governo, saber como as coisas funcionam, Deus preparou ele para falar a respeito do reino de Deus, falar sobre o reino dos céus. Então ele tem uma visão do que é um governo, ele sabe a importância de um governo. Ó Senhor Jesus. E por isso que ele quer trazer para nós isso. Então, no dia de hoje, o irmão já começa falando conosco a importância da palavra profética. Quando ele fala essa questão de que o Senhor usa um para dar direção, né, ele usou aqui o exemplo de Arão e Miriam, né? Moisés falava, Arão e Miriam também, Senhor Jesus. Mas para dar direção, Deus só tinha um, era Moisés. Então ele mostrou, olha, tem várias categorias de profetas, aqueles que vão receber sonho, que vão receber visão, e tem aquele que vai receber direto a palavra de Deus. Então, eu estou sempre procurando falar com os irmãos, olha, hoje o Senhor quer nos dar visão a respeito da palavra. O Senhor está usando um profeta, hoje nós temos o profeta, né, o apóstolo está na nossa frente. E se você for obediente, Deus vai te mostrar, Ele vai te dar a visão. É como se Deus pegasse você e colocasse naquele lugar, naquele ambiente, e você passasse a compreender as coisas. Então, é isso que a gente tem que perceber. Ah não, mas eu não quero ser esse, eu quero ser aquele. Olha, a nós não compete, né, escolher. Assim como a gente vê ali, né, Tiago e João, né, que ficaram ali, né, olha, quem é que vai se assentar, né, à direita e à esquerda de Jesus? Ó Senhor Jesus, a nós não compete. A gente precisa simplesmente cooperar com o Senhor, obedecer a palavra. A igreja está aqui para cumprir algo, para estabelecer a autoridade de Deus. O reino de Deus traz a autoridade de Deus. E é isso que a gente tem que perceber. A gente vai ver durante a semana. O reino de Deus, ele é da eternidade passada até a eternidade futura. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber isso. A gente tem que estar claro quanto a isso. O reino, ele é eterno. Você crendo ou não crendo, obedecendo ou não obedecendo, o reino é o reino e pronto. Ele existe. Agora nós como cristãos precisamos estar atentos. Senhor Jesus. Por isso o Senhor está mostrando para nós, olha, a palavra profética é a maneira do Senhor nos mostrar a sua direção de maneira mais clara. Aí ele mostra que os irmãos já tinham tido comunhão, já tinham visto essa questão da direção, mas aí ele ficou, Senhor, agora vamos iniciar, e como que eu vou falar algo? Não quero simplesmente usar meu conhecimento a respeito de Mateus, porque, olha, foi definido aí que a gente vai estudar Mateus, e agora eu vou falar tudo que eu sei de Mateus. Não, a gente precisa da direção de Deus. Se Deus não falar, não tem como a gente levar nada. Esse que o irmão está mostrando para nós. Cada um de nós tem que ter esse temor. Se eu estou dizendo, olha, essa aqui é a palavra profética de Deus, e ela não é, eu vou arcar com isso. Agora, se é e eu não falar, eu também vou arcar com isso. Então o irmão mostrou, com muito temor a gente tem que ter clareza. Olha, o que eu recebi por sonho, eu vou falar, olha, isso aqui foi um sonho. O que eu recebi como visão, eu tenho que deixar claro, ó, foi uma visão. E o que eu recebi como palavra profética, olha, Deus falou isso daqui, tem que ficar claro, olha, Deus falou. E a gente precisa realmente aprender a ouvir, aprender a distinguir. Eu já compartilhei isso várias vezes aqui. A gente tem que saber a diferença entre, olha, isso aqui Deus falou comigo, isso aqui Deus quer falar através de mim. Há uma grande diferença aí. Há uma grande diferença entre entender a palavra e praticar a palavra. Então a gente precisa levar, né, adiante. Mas ele mostrou para nós que a gente precisa ter um foco. Senhor Jesus. Palavra profética não é só um jargão. Olha, nós temos a palavra profética. Não é isso.
a palavra profética é uma grande responsabilidade. É aquilo que Deus tem falado para dar a cabo. Né? Como mostrou, é uma candeia que está acesa. Esse foguinho dessa candeia não é um fogo artificial, não foi acendido pelo homem, é um fogo de Deus. E quando você está num lugar escuro e de repente acende uma luz, aquilo ali passa a ser o centro, aquilo ali passa a ser toda a sua atenção. Você precisa fazer agora o quê? Você precisa ir até aquela luz, Senhor Jesus, e ver quem é que está conduzindo essa luz, para você ser conduzido no meio do escuro. O mundo está aí, está tenebroso, e tem um monte de cego guiando cego. Senhor Jesus, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. E ele mostrou, não podemos fazer isso com leviandade. Falar, não, irmão, essa aqui é a palavra profética, mas Deus não falou nada com você. Você só está repetindo o que outro falou. Não é por aí. Senhor Jesus. Tem alguns profetas na internet, tem um em particular, eu não vou citar nomes aqui nem nada, mas é interessante que esse profeta está sempre falando, ó, Deus mandou isso, Deus mostrou isso, Deus falou aquilo outro. E aí ele começa a falar, e o que ele fala não acontece. Ele fala, olha irmão, dia tal desse mês vai acontecer isso, isso e aquilo. E não acontece. Depois ele aparece novamente, aí fala, não foi bem isso que eu quis dizer. Aí aparece um monte de gente, vários canais defendendo ele, Senhor. E ele quer explicar. Aí ele vai, explica alguns. Ah, tá bom, então eu entendi. Aí daqui a pouco vem de novo. Olha, o profeta falou que o dia tal vai acontecer tal coisa. Aí todo mundo fica ali esperando e não acontece de novo. Aí as pessoas ficam procurando lá, né? O fulano falou e não aconteceu. Ah, mas eu vou lá no canal do Beltrano, porque lá ele vai explicar o que aconteceu. Por que o profeta falou de verdade? Aí o fulano vai lá e explica. Ah, entendi. Mas não dão princípio à palavra de Deus. Se falou e não aconteceu, não foi Deus que mandou falar. Foi o orgulho. A pessoa continua orgulhosa, continua dizendo coisas que não são verdade, e alguns querem acreditar de qualquer jeito, porque ele fala aquilo que os outros querem ouvir, e não aquilo que Deus quer falar. Então a gente precisa realmente estar atento. Eu preciso ouvir o que Deus está falando. Deus está indicando direção, está realmente mostrando para nós. Como o irmão falou, ele foi acordar de madrugada, começou a orar, ler a Bíblia. Aí ele até falou, é claro que naquele momento Deus não ia esclarecer todas as coisas, mas ali é um ponto de partida. Agora Deus vai vindo, vai falando, vai mostrando, vai revelando. Senhor Jesus, é uma grande responsabilidade, porque é uma direção. Quando Deus falava por Miriam e Arão, né, eles reivindicaram, Deus fala por nós também, e era verdade, não estava falando nenhuma mentira. Mas quanto à direção ao povo, ele falava diretamente com Moisés. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ver essa diferença. Somente quem toca na palavra é que percebe a diferença das revelações, a diferença de nível na palavra. É isso que tem que perceber. Não é reivindicar nada para ninguém, mas é realmente a gente ter temor, Senhor Jesus. Né? Na hora de abrir a boca para falar, na hora de dizer algo se Deus não falou, ou de não dizer se Deus falou, e também ter temor de dizer na hora que Deus fala. Senhor Jesus, a gente precisa ter essa fidelidade, né? Então a gente precisa realmente perceber, olha, eu não posso dizer que olha, Deus me falou isso aqui se Ele não falou, Senhor Jesus. Então realmente, olha, como o irmão falou aqui, eu não posso dizer que eu estou levando uma palavra de Deus se Deus não é o autor, se não foi Deus que direcionou dessa forma. Então isso é muito temor diante do Senhor. Então a gente precisa realmente, olha, prestar atenção o que o irmão está falando, e a palavra vai sendo confirmada em nós. Então, a gente não pode realmente ir contra falar de Deus. Então ele mostrou, olha, a palavra de Deus tem que chegar para nós, como de fato é a palavra de Deus, tem que ser essa luz de Deus iluminando, Senhor Jesus. E quem não receber como palavra de Deus, vai prestar conta. A gente tem que ter cuidado, porque senão a gente pode ser achado lutando contra o Senhor. Então ele mostrou aqui, o profeta que falar e não foi o nome de Deus, falou em soberba, a Bíblia mostra lá no Velho Testamento, né? Será morto. Então acontece, a palavra não tem vida, não gera edificação. Então a gente precisa realmente perceber isso. Ah, a palavra do fulano é tão agradável, mas você está sendo edificado? Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós, né? A gente pode ser esses que procuram uma direção própria, que fala qualquer coisa para agradar os outros. A gente precisa realmente buscar a direção de Deus. A gente tem que profetizar no mesmo espírito. Tem que haver unidade e unanimidade, né? O Senhor está dando para nós
uma só direção, um só falar. Ó Senhor Jesus, a gente tem que realmente ter temor diante do Senhor para que o Senhor possa confirmar. É o Senhor que dá uma palavra, que traz ordem, que traz paz, que traz justiça, e é isso que a gente precisa buscar. Deus, Ele está trazendo a sua palavra, Ele é que vai cumprir, não é pela capacidade humana. A palavra vai ser cumprida pelo próprio Deus, é a própria palavra que vai realizar, é a palavra que sai da boca de Deus, nós somos apenas canais. É Deus quem ordena, a gente obedece e Ele coopera com essa obediência. Ó Senhor Jesus, Ele confirma a palavra da obediência. A palavra de Deus, ela tem que ser confirmada, o próprio Deus confirma, Ele nos dá a direção e Ele confirma. E como Ele mostrou, nós estamos recebendo a luz, né? Até que a estrela da alva nasça no coração. Então quem está acompanhando a palavra profética de perto, está recebendo essa luz primeiro que os outros. Então isso eu estou mostrando para nós, essa é a luz dos vencedores. Antes das pessoas perceberem, quem está acompanhando de perto já está percebendo. Já tem, opa, tem uma luz ali. Eu preciso caminhar em direção a essa luz. Eu preciso ver o que essa luz está iluminando. É isso que vai nos guardar, né, diante do Senhor, diante da luz dele. Tem que exercitar o Espírito, tem que seguir a mesma direção. O povo de Deus tem que andar junto. E qual a nossa diferença de todos os outros povos? É o fato de Deus estar conosco, de nós termos a presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.